Então, boa noite a todos. Vamos começar aqui nosso sexto encontro aqui, aula conectada, com medida de tendência central. Todo mundo está vendo o slide, gente? Vocês estão vendo o slide? Sim. Beleza. Sim. Então, vou começar aqui a falar, tá? Ó, medidas de tendência central da estatística. São estatísticas que representam uma série de dados que tendem a se agrupar em torno dos valores centrais. Ou seja, são parâmetros, são valores que você vai calcular com relação a uma amostra de dados, e esses valores eles tendem a ficar em torno de valores centrais, de valores medianos, né? Em torno da média. Então, todos eles vão ficar, a tendência é que eles fiquem próximos entre si, tá? No meio da distribuição, valores centrais, né? Quando a gente fala valores centrais, a gente está querendo dizer que são valores que estão mais ou menos ali no meio de uma sequência de valores, né? Então, nós temos a média, primeiramente, a média aritmética, que é talvez aí o parâmetro mais comum para você fazer uma análise estatística, né, de uma amostra. A média aritmética de um conjunto de dados, ela é obtida somando todos os valores que você tem e dividindo pelo número de dados desse conjunto. Então, nós vamos ter aqui a seguinte fórmula. Então, a fórmula matemática que descreve a média aritmética é essa que está aqui, que está em todos os livros de estatística, tá? X barra, que é média, ok? X barra, que é média, igual somatório. Esse símbolozinho aqui parece um E, né? Parece um E. Ele é o símbolo do somatório de xi, ou seja, vai somar todos os valores de x que você tem na sua amostra, no seu conjunto de dados, e vai dividir pelo N, que é o total de dados, tá? O N aqui é o total de dados que você tem da amostra. E varia de I igual a 1 até N. O que quer dizer I igual a 1 até N? X1, X2, X3, X4 até Xn. Você tem N valores, tá? A média ponderada, que nós temos também que entender, né, que existe também a média ponderada, ela considera pesos ou frequências diferentes aos dados. O que seriam esses pesos ou frequências, gente? É o seguinte, por exemplo, você tem uma amostra lá que repetem valores. Por exemplo, você tem lá, eu vou supor aqui, 3, 3, 3, 3. Você tem o 3 aparecendo 4 vezes, certo? 4 vezes o 3, esse 4 aí é a minha frequência. É o número de vezes que o número 3 repete na minha amostragem, na minha amostra. Então, seria a frequência desse valor, a frequência do 3, ou o peso do 3, né? Então, ele aparece 4 vezes. Então, é 4 vezes 3, né? Que vai dar um total de 12. Ao invés de você somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, você faz o quê? 4 vezes 3, certo? Essa que é a frequência. Então, você vai ter também essa fórmula, esse tipo de cálculo vai ser pedido para vocês quando vocês tiverem aí frequências diferentes aos dados. Então, como é que é? X barra igual somatório de xi vezes fi, ou seja, cada valor de x pela sua frequência, ok? Então, eu posso ter um valor que repete apenas uma vez, eu posso ter um valor que repete 2 vezes, eu posso ter um valor que repete 10 vezes, aí você vai somando tudo isso aí, vai multiplicando e vai somando. E dividido embaixo por somatório de frequência, claro, né? O somatório de frequência vai te dar o total de dados, ok? Moda. O que é moda? Moda eu vou representar por MO. Moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. É o valor que mais se repete, ok? É o valor que mais se repete. Então, basta você observar a frequência com
com o qual os valores, né, vão aparecendo. Então, a maior frequência ali vai representar a minha moda. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando temos duas modas. Pode acontecer em um conjunto de dados você ter dois números que se repetem igualmente. Então, você vai ter, no caso, duas modas. Então, você vai ter uma distribuição de dados ou uma amostra bimodal, tá? E pode ter casos também que você não vai ter nenhuma moda, ou seja, você não vai ter nenhum dado mais frequente. Então, nesse caso, ela é amodal. Você não tem uma moda, né? Você não tem moda, ela é inexistente. Temos a mediana, agora como terceiro parâmetro. A mediana representada por MD. Ela representa o valor central de um conjunto de dados. É exatamente o valor do meio. É o valor que corta a minha distribuição em duas partes equivalentes, em duas partes iguais. Isso você tem que sempre considerar o quê? A ordem crescente ou decrescente dos valores. Geralmente a gente faz a ordem crescente, do menor para o maior. E aí você pega o dado do meio. Bem, se eu tiver uma quantidade par de dados, eu vou pegar os dois valores do meio, vou somar e dividir por 2. Se a quantidade de dados for ímpar, é só pegar o valor do meio. Ok? Bem, temos exercícios da lista 4. Eu havia pedido para vocês resolverem as primeiras, são as primeiras 3 questões, certo? Então, agora eu já vou corrigir aqui com vocês estas questões. A primeira questão, ela diz o seguinte, ela passa para você a quantidade de proteína em gramas de 9 tipos de alimento. Então, você tem aqui, o primeiro alimento tem 46 gramas de proteína, o segundo tem 44, o terceiro tem 49, e assim por diante. Eu tenho um total aqui de 9 alimentos, tá? Qual é a média da quantidade de proteína? Então, x barra, você vai colocar a fórmula da média. Então, x barra igual ao somatório de x sobre n. Vai somar tudo e vai dividir por 9. Então, soma tudo, representa na expressão, na hora de resolver, todos os valores, ok? Aqui vai dar um somatório de 415, dividido por 9, vai dar aproximadamente 46,1. Se eu quero colocar o resultado final com uma casa decimal de precisão, uma casa decimal, eu vou ter que arredondar. Vou ter que arredondar. Na verdade, aqui, alguém fez essa conta? Deu quanto essa conta aí, gente? Alguém fez? Qual? Da mediana? Não, da média mesmo. Da primeira Deu questão. 415 dividido por 9. Aí deu quanto o resultado? 46,1. Mas na verdade vai dar 46,1111, não é isso? Vai dar uma Isso, dízima? Então, isso. como deu uma dízima e eu quero só uma casa decimal, eu vou arredondar. Então, 46,1, ok? A moda é o valor mais frequente que aparece, é o que mais se repete. Dentro da distribuição que nós temos aqui, só o 44 que se repetiu, no caso, duas vezes, né? Foi o que mais repetiu, 44, 44. Então, a moda MO é igual a 44. Então, é só você colocar a resposta aqui mesmo. A mediana, você vai colocar todos os valores na ordem crescente. O áudio do professor bugou? Eu acho que ele se mutou. Aqui tá parecendo que ele se mutou. Professor, você se mutou. Você desligou aí, sem querer. Voltou agora aqui, gente? Voltou. Ah, desculpa aí. Vocês ouviram eu falar da moda ou não? Não, né? Metade.
A moda, então, é o valor que mais se repete. Então, dentre os valores aqui que estão da amostra, né, que são 9 valores, o valor que mais se repete é o 44, que ele aparece 2 vezes, né? Então, como o valor mais frequente é 44, a moda vai ser igual a 44 gramas. Sempre colocando as unidades, né? A mediana, você vai colocar todos os valores na ordem. Então, começa lá no 42, ó, 42 que é o menor valor. Aí você vai riscando, né? Você vai eliminando e vai colocando na ordem. 42, 44, 44, 45, 46 e assim por diante. Até chegar no 50. Como nós temos aqui nove valores, 9 dados, e é ímpar, eu vou pegar exatamente o quinto valor, que é o valor do meio, que é o x5. Gente, o x5 está aqui, ó, 46. Então, a mediana MD igual a 46 gramas. Então, a média representa por x barra, a moda eu posso representar por MO e a mediana por MD, ok? Tudo bem na primeira questão aí, gente? Sim, Tranquilo? tranquilo. Vamos para 2. Espera aí. Gente, a questão 2 da lista 4, eu estou sem ela aqui, mas eu vou lembrar. Acho que eu vou lembrar do enunciado dela. É uma questão que fala de erros de digitação de um livro. É isso mesmo? Isso, isso. Então, Gente, eu errei. gente, pois é. Vamos prestar atenção aqui. Essa questão 2, alguns alunos cometem alguns erros, realmente, é até comum. Olha só, você tem lá Só que eu multipliquei tudo, os entendeu? Em erros. cima eu fiz certo, Ah, mas embaixo eu fiz errado. então, os erros, você tem lá erros por página, não é isso? E a quantidade de páginas que aparece aquele erro. Então, por exemplo, 0 erro, ou seja, nenhum erro. Você vai ter 84 páginas do livro sem nenhum erro de digitação, certo? 84 páginas com 0 erro. Você vai ter 25 páginas com 1 erro, 8 páginas com 2 erros, 2 páginas com 3 e só uma página com 4 erros, certo? O que vocês devem entender dessa questão? Qual é a minha variável aqui? Qual é a minha variável? Qual é, gente? Qual é a minha variável? O que eu estou calculando aqui? Erros por página? Sim, então a quantidade de erros é a minha variável, correto? Então, erro é a minha variável x, ok? O que vai ser a frequência? A frequência vai ser o conjunto de todos os dados que eu tenho. Eu tenho erros por página. Então, as páginas do livro vão ser, no caso aí, o meu conjunto de dados, porque eu estou olhando erros em cada uma das páginas, certo? Então, quantas páginas tem esse livro ao todo? Alguém fez essa questão, gente? Eu fiz Então, 120. quantas páginas que eu tenho? Quantas páginas que existem nesse livro? 84? Não. Ao todo, 120? 120. 120. Gente, então eu tenho 120 páginas. 120 é o meu conjunto de dados, na verdade, né? A minha variável é o número de erros por página. Então eu vou analisando o quê? Eu vou vendo a página 1, tem quantos erros? A página 2 tem quantos erros? Eu vou contando quantos erros eu tenho por página.
E aí eu organizei uma tabelinha que está aí aparecendo, que eu coloquei o número de erros pela quantidade de páginas, tá? Então, aqui a média de erros você vai calcular pela média ponderada, porque eu tenho frequências. O que são as frequências? A quantidade que aparece, né? Então, por exemplo, nenhum erro, zero erro, gente. O zero erro aparece quantas vezes para mim? Em 84 páginas. Em 84 páginas. Então, eu vou multiplicar zero vezes 84, ok? Que é somatório de xi vezes fi. Quem é x? O zero, zero erro. Quem é o fi? É a minha frequência. Quantas vezes repete o zero? Ele repetiu 84 vezes, então zero vezes 84. Foi por Entenderam? isso que eu errei. Eu não multipliquei o 84 vezes 0. Ah, tá. Entendi. Por exemplo, um erro eu vou encontrar em quantas páginas? 25. Em 25 páginas. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 25, que é o x, que é a minha variável x, vezes 25 vezes que aparece esse um erro. Entenderam? É como se eu tivesse, gente, 25 uns numa amostra. É como se eu tivesse 120 valores da amostra, 120 números, e aparece o 1 aparece 25 vezes. 25 vezes. Como eu tenho 120 páginas do livro, 120 possíveis valores aí, né, por página, ao invés de eu colocar todos os dados, eu faço uma tabela, entendeu? E essa tabela resume meus dados. Então, por isso que eu faço a média ponderada. Então, eu tenho um erro em 25 páginas. Então, é 1 vezes 25, certo? Eu tenho dois erros em quantas páginas? 8. Então, é 2 vezes 8. Total 16 erros. Eu tenho, no caso agora, três erros em quantas páginas? 2. E 4 erros em? 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar tudo isso aqui em cima, que é o somatório de xi vezes fi. Então, vai ficar 0 vezes 84, mais 1 vezes 25, mais 2 vezes 8, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 1, dividido por 120, que são as páginas. Então, eu vou ter um total de 51 erros nas 120 páginas. Isso vai dar quantos erros por página? 0,425. Como eu quero uma casa decimal, então a resposta final vai ser 0,4 erro por página. Ou seja, a média vai ser menos de meio erro por página. Menos de um erro por página, né? Então é isso. Entenderam a questão 2? Sim. Clareou aí agora, gente? Quem por acaso errou ou confundiu? Deu para entender Aham. agora? Beleza. Fizeram 3? Sim. Sim. A questão 3 é a mesma da 2. Perceberam isso? Ó, você tem lá, eu acho que a quantidade é número de filhos por Ih, então eu família, né? errei. Ah, que é a mesma coisa do 2, né? A Então, única olha coisa que eu só. errei foi não multiplicar pelo 0. Ah, fi. Ah, o zero também. Mas 0 vezes 45 dá zero, né? O negócio é você somar embaixo ali o 45 famílias, né? Que na verdade é o seguinte: aqui são as famílias com a quantidade de filhos, certo? Ele quer saber qual é a média do número de filhos por família. Então é a mesma ideia. Média ponderada, somatório de x e fi sobre somatório de fi. Ok? Gente, qual é a minha variável aqui de estudo? O que eu quero saber? Quantos filhos? Então é o número de filhos. 0 filho, 1 filho, 2 filhos, 3, 4, 5, 6 até 7 filhos, né? Enfim. Então, aí, no caso aqui, a minha variável é o número de filhos. E o que vai diferenciar é a quantidade de famílias que tem 0 filho, 1 filho, 2 filhos.
Então, eu vou ter que analisar o quê? As frequências. Por isso a média é ponderada. Então, por exemplo, quantas famílias não têm nenhum filho? 45. Quantas famílias têm apenas um filho? 52. 52. Quantas famílias têm dois filhos? 48. E assim sucessivamente. Então é só você fazer o quê? A multiplicação. Você vai multiplicar o número de filhos pela sua frequência. Então, 0 vezes 45, mais um filho vezes 52 famílias que tem um filho, mais dois filhos vezes 48 famílias, né? Mais 3 vezes 55, mais 4 vezes 30, 5 vezes 10, 6 vezes 8, mais 7 vezes 2, dividido por 250 famílias. 545 é o somatório por 250, isso vai dar 2,18 filhos, né? É a média de filhos com duas casas decimais. É claro que a gente, se for analisar, né, que filho não existe meio filho ou um terço de um filho, né? Aqui seria a média daria 2 filhos, certo? Mas como ele pediu em duas casas, vamos colocar então 2,18 filhos. Esta é a média de filhos por família ao longo aí das 250 famílias que foram entrevistadas. Entenderam? Certo, gente? Sim, ô Sim. Alexandre, Oi. é, na minha eu não fiz essa conta enorme aí, tipo 0 vezes 45 mais 1 vezes 52. Eu completei na tabela, eu fiz mais uma coluna, mais uma fileira, coluna, Mais uma fileira. linha. Isso, mais uma linha. Aí, depois eu só coloquei na fórmula lá de média Ah, mesmo, só que ah. sem esse multiplicação aí, tem problema? Não, não tem não. Na verdade, você apenas acrescentou essa linha. Aí você pode colocar o seguinte: você pode colocar assim, você representa lá somatório de x e fi. E aí você coloca só o resultado da multiplicação. É isso que você fez? Isso. É porque eu não estou vendo aqui, mas eu imagino que você tenha feito isso. Aí ficou 0, aí depois ficou 52, aí depois ficou 96, é isso? Isso, o zero eu nem coloquei, porque é zero, né? Mas tem que colocar, coloca porque, né, assim, é porque está representando que é o zero filho, né? Então é zero filho. Tá, mas é isso mesmo, pode deixar assim. Aí no final você só colocou 545 por 250? Eu coloquei esse negócio aí mesmo. Deixa eu tentar ligar a câmera aqui pra você dar uma olhada. Tá, peraí. Deixa eu sair daqui então. Opa, voltei. É difícil enxergar daqui, né? Separar um pouco, separar o caderno aí um pouquinho, acho que consigo ver. Ai, fica meio embaçado. Não vai dar Bem. pra ver, não, esquece. Não, depois você me manda no WhatsApp, qualquer coisa. Tá. Tá, mas na verdade você pode colocar essa última linha assim, tá? É, é compreensível, você está explicando que a última linha é somatório de xi vezes fi. Você vai só multiplicar o primeiro a primeira pela segunda e dar a resposta na terceira linha, né? Pode ser. Aí coloca a fórmula embaixo, direitinho, x bar, somatório de x e fi. Aí você põe só os resultados, né? Somados. Isso que eu Zero, fiz. mais não sei quanto, mais não sei quanto, mais não sei quanto. Tá. Tudo bem. Pode ser. Dá para entender. Dá para entender. Certo? Gente, e só para vocês anotarem as respostas, essas aqui eu não vou fazer, tá? Porque vocês também têm que fazer. Não sei se vocês fizeram, mas é da 4 até a 7. Então eu vou Eu passar aqui as fiz. respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, ou se não bateu a resposta, não entendeu, me pergunta. A questão 4 é só para você calcular a média, moda e mediana. Super Ih, errei fácil. assim. Ó, é porque a 5 é o mesmo caso da média ponderada, não é? É o mesmo caso. Tenho certeza que é o caso da média ponderada. Ó, a questão 4, a média de peso, né?
dava 85,1 quilos. Confere aí, gente. Dá isso mesmo? Sim. Pera. Média, Ó, é a média? moda. É isso. É isso. 85,125, mas como você... A moda, gente, a moda são dois valores que se repetem. É isso? 80 e 86. Então você vai colocar 80 e 86 quilos. Ela é bimodal. Você tem duas modas na distribuição. Eu vou pegar a lista aqui. Deixa eu ver se eu localizo a minha lista aqui. Não, ela não está aqui não. Mas aí qualquer coisa vocês perguntam. A questão, a mediana dá 85,5. Isso. Dá isso mesmo? Você tem que somar, não é? Os dois valores do meio? Sim, Isso. 85 mais 86 dividido por 2, que dá 171 dividido... 85 mais 86 dividido por 2. Todo mundo que está aí agora online, conectado comigo, entendeu a 4? Alguém não Yes. entendeu a 4? Acho que está certo, né? Todo mundo entendeu, né? Questão 5. A média de notas. Eu tenho grupos de alunos com notas, não é isso, gente? Como que eu calculo e encontro 6,1? Alguém lê para mim a questão 6, a questão 5, por favor? Que eu estou sem a lista aqui agora. Alguém pode ler? Deixa eu abrir aqui, então. Calma. Qual Uma questão? A prova, 6? Questão 5. uma prova, Eu já tô com ela aqui, posso ler? Pode ler. uma prova de estatística foi aplicada a 3 turmas de biomedicina, de 40, 48 e 46 alunos. E as médias de cada classe foram 6,0,6,6 e 5,8, respectivamente. Qual é a média com uma casa decimal de precisão para os 134 alunos que fizeram a prova? Ótimo. Então eu tenho 134 alunos que fizeram a prova. Beleza. E eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são quantos alunos? 6,0. Não, quantos alunos? 40. 40 alunos. A média, foi a média aí, né? A média foi 6,0, é isso? Isso, eu confundi na Sim. hora que você falou. Tá, então, gente, a variável aqui é nota. Então, o x aí é o 6,0. Qual vai ser o FI, o meu FI? Vai ser a quantidade de aluno. Quantos alunos tem o primeiro grupo? 40. Então, 6,0 vezes 40 mais. Qual é a segunda nota que apareceu? 6,6. 6,6. 6,6 vezes quantos alunos? 48. 48? 48? Isso. Mais terceira nota. 5,8. Vezes quantos alunos? 46. Soma tudo. Passa a régua, soma tudo. Divide por 134. É isso? Alunos? Acho que é. Confere se dá É. 6,1, por favor. Confere aí alguém que se deu 6,1. Ou O se meu deu deu. próximo. Deu exatamente 6,1? Dá 6,14, 62, 68, 65, 7. 6,1462. Como é uma casa só, 4 deixa, né? Então, 1,1. Uhum. Entenderam agora a questão 5? Quem aí, por acaso, errou, entendeu como é que faz? É média ponderada, tá? O 6,1 é a resultado dá média de quanto? 6,1? todos os alunos. Oi? 6,14, 6. Isso. 6 e 14, arredondando 6,1.
Beleza? Ah, eu consertei aqui, beleza. Certo, então. Questão 6, pessoal. Questão 6 é uma questão também para calcular média, moda e mediana. Uma questão simples também, eu acho que não teve problemas aí para vocês resolverem. A média dá 7,9 quilos, a moda dá 7,2, que é o valor que mais se repete, e a mediana 7,8 quilos. Confere aí com vocês? Sim. Sim? Nenhuma dúvida na questão 6? Não. E a questão 7, ela fala de salários por hora de farmacêuticos. Creio que é isso. A letra A fala de média, pergunta a média, e a B pergunta a mediana, né? Que seria o salário mediano. Acho que seria isso, é. A média dá R$ 95,60 por hora e a mediana dá R$ 88 por hora. Confere? Sim. Confere. Sim. Anotaram as respostas, conferiram direitinho. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. Certo, gente? Alguma pergunta sobre as questões que eu acabei de explicar? Da 1 até a 7? Da lista 4. Não. Tá tranquilo? Da 1 até a 7? Tranquilo. Vocês chegaram a fazer todas ou algumas? Fiz só da 1 a 7 mesmo. Não, isso mesmo, sim, sim. É porque as outras é do outro conteúdo, né? Então tá beleza.